Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para a abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás? Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo.
Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu dizia já no início da missa que hoje o Evangelho é como uma homilia de Jesus. Pouco mais longo, mas cheio de ensinamentos para a nossa vida. Vale a pena lê-lo de novo. E eu recordo, inclusive, o conselho que eu dei na semana passada, dizendo que precisamos ler a Bíblia, né? E já que nós estamos no ano em que meditamos São Mateus no domingo, comece pelos 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, que é um resumo muito belo da parte moral do Evangelho, né? É onde Jesus ensina o Pai Nosso e onde outros muitos ensinamentos nos são dados. Comece por aí, mas nós precisamos nos aprofundar. Todas as vezes que nós lemos na igreja o Evangelho, terminamos dizendo palavra da salvação, não é isso? Mas parece que a gente não tem sede de salvação, não tem fome de salvação, não vamos às fontes, não vamos à palavra, não vamos à tradição da igreja. Precisamos nos aprofundar. Outro dia eu conversava com um amigo sobre isso. Ele me falava da oração dele, eu dizia, olha, desculpa, hein, mas a tua oração é a mesma de uma criança de 10 anos da comunhão. Está errado. Aquela oração que você aprendeu na sua primeira Eucaristia, quando você tinha 10, 11 anos, foi muito importante e é muito bela para uma criança de 10 anos. Agora hoje, a tua oração tem que ser mais madura. A tua oração tem que amadurecer na medida em que você amadurece. A mesma coisa a fé. Se você vive a sua vida de católico, com as conclusões que você chegou com a sua catequista ou com o seu catequista, aos 8, 9, 10 anos de idade, sua fé é muito frágil, meu irmão. Minha irmã, é necessário crescer, amadurecer. Esse é um dos grandes problemas da transição da infância para a idade adulta, né? Que a pessoa fica só com aquele argumento infantil dos 10 anos de idade. Aí passa pela adolescência, que não é fácil, e às vezes não amadurece a oração, não amadurece o conhecimento da fé, não amadurece a moral cristã, chega na igreja e não se encaixa. A verdade, a fé já não encaixa, porque não é o mesmo uma criança de 10 anos e um adolescente. A mesma coisa eu digo da idade adulta. Passa da adolescência para a idade adulta, que também não é fácil, e não amadurece a fé, não tem fundamento firme. Primeiro vento de doutrina, primeiro desânimo, primeira decepção da vida, cairá. Nós precisamos ser maduros na fé. A tua fé deve ter a mesma maturidade que você tem, né? Quanto mais maduros humanamente, peçamos a Deus a graça de sermos mais maduros sobrenaturalmente. Muito importante, não é? E hoje Jesus, no Evangelho, nos faz um resumo de 3 questões importantes, todas elas relacionadas com a caridade. Todo mundo sabe disso, não é? O cristão é aquele que procura viver o amor. Amor, na linguagem teológica, se diz caridade, uma das 3 virtudes teologais. O cristão vive a caridade. Jesus hoje, na sua homilia, debulha o tema da caridade em 3 conselhos. Primeiro, conselho da concórdia fraterna. Interessante, né? Que nós estejamos em paz e vivendo em harmonia com os nossos irmãos. E qual é a chave do ensinamento de Jesus? A chave é a seguinte: não é só entre você e o seu irmão. Nunca foi entre você e o outro ou a outra, somente, não. O tema da fraternidade é algo que toca diretamente a Deus. Se você vai oferecer a tua oferta e lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali a tua oferta, primeiro reconcilia-te com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. O que Jesus está dizendo? Nunca é só entre você e o outro, é sempre entre você e Deus. E às vezes parece que nós esquecemos disso, não é? Meus irmãos, há um verdadeiro espelho. O modo como eu me relaciono com Deus reflete o modo como eu me relaciono com meu irmão.
Na primeira carta de São João está escrito: aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso. Olha isso. E Jesus no Evangelho: todas as vezes que fizeres isso a um dos meus pequeninos, é a mim que o fizestes. Preste atenção. Se você não tem paciência com teu irmão, pode olhar. Você também não tem paciência com Deus? Se você não persevera nos seus planos, nas suas boas ações com o teu irmão, pode olhar. Você também não persevera na tua oração e no teu amor a Deus. Se você é desconfiado com o teu irmão, pode olhar. Você também é desconfiado com Deus. Se você está brigado com teu irmão, meu irmão, minha irmã, e não procura se reconciliar, meu irmão, minha irmã, também você está em inimizade com Deus. Aí diz o Senhor no Evangelho, né? Procura reconciliar-te enquanto estás em caminho. É o nosso tempo, é a nossa hora, não é? Reconciliar, viver a concórdia fraterna. Essa é a lei que Deus nos deu. Amar. Se tem uma pessoa que faz questão de ser tua inimiga, né? Aquela pessoa que faz de tudo, infelizmente tem gente assim, né? Que pensa no teu mal, que deseja o teu mal e que quer o teu mal. Sabe o que você precisa fazer? Reze pela conversão dela. Não retribua com a mesma moeda. Só quando ela se converter, ela vai se arrepender do que está fazendo. Reze pela conversão. Segundo ponto, a maldade do adultério e a maldade do divórcio. São coisas relacionadas ao matrimônio, né? Nós falamos muito de amor, falamos muito o matrimônio tem que ser, que seja e tal, não sei o quê. Mas às vezes nós falamos pouco dos inimigos do amor. Eu penso que Jesus aqui falou de dois inimigos importantes. Quando fala do adultério, qual é o inimigo do amor no caso do adultério? O inimigo do amor é o plano B. Cuidado com o plano B, gente. O plano B é perigoso. Sempre é assim, né? O plano A é concreto, está aqui do meu lado, né? Tem defeitos, qualidades, limites, possibilidades. É uma pessoa concreta, né? Falando de matrimônio, é a pessoa com quem eu durmo e acordo todo dia, né? Pois bem, esse é o plano A. Qual é o plano B? Ah, meu filho, o plano B é o príncipe encantado, que não existe, né? O plano B é o sonho, é o delírio, é a idealização. E contra um delírio não se luta, não dá, é impossível. A idealização é sempre melhor do que a realidade. Quem aqui trabalha com desenho de arquitetura ou de engenharia sabe disso. O desenho é perfeito. Botar aquilo na realidade é outra questão. Pois assim é o plano B. Se você cultiva o plano B na sua vida, saiba que você está colocando para dentro de casa um inimigo do teu casamento, o inimigo do teu amor. Eu dizia isso para um padre outro dia, pior que está sendo gravado, né? Mas ele vai me entender. Eu dizia, nem vou falar quem é não, e é outra, e longe daqui, né? Daqui não. Aí eu dizia para o padre assim, olha, sabe qual é o maior inimigo do nosso bispo? Aí ele ficou me olhando, né? Ele falou, não, é o bispo que nós não temos. Sabe qual é o maior inimigo do teu pai e da tua mãe? É o pai e a mãe que você não tem. Porque é o idealizado, é o que deveria ser, é o que ele poderia fazer, é o que ela poderia fazer, né? Qual o maior inimigo do teu marido? É o marido que você não tem, que você gostaria de ter. Aí vem o adultério, né? Qual a pior inimiga da tua esposa? Do mesmo jeito. E aí é o triste, né? Acontece isso com faculdade às vezes, né? A pessoa fica fazendo engenharia, namorando medicina. Aí, ai meu Deus, eu tinha que fazer medicina. Aí larga a engenharia, vai para medicina. Quando começa o couro a apertar, né? Com todas as aulas de anatomia, aqueles negócios todos. Ai, minha engenharia, aí volta para a engenharia. O plano B é um inimigo, cuidado, cuidado. E o segundo inimigo do amor, que vem falando aqui, é o divórcio. Por que o divórcio é um inimigo? Hoje, então, um grande inimigo. Porque o pessoal já começa pensando em desistir. É impressionante. A primeira crise matrimonial, a primeira briga, o primeiro desconforto, qual é a primeira ideia que vem na cabeça? Vou separar. A pessoa já casa pensando em separar. Se não der certo, eu separo. Pelo amor de Deus.
Não estou dizendo que às vezes isso não é necessário. Tem casos e casos e muitos casos. Mas que esteja no final da lista. Gente, é o final da lista, mas é o último ponto. Não é o primeiro. Na época dos judeus, inclusive para as mulheres era péssimo. Porque só o homem podia dar a carta de divórcio, a mulher não. E uma vez que ele dava a carta de divórcio, ele se desobrigava. E ela, pobre, que se virasse para arrumar outro marido. Jesus Cristo está dizendo, isso é uma grande injustiça. Aqui é uma construção em que os dois trabalham. E o divórcio é o último. Não foi assim desde o princípio. Dois inimigos do amor, plano B e desistir. Essa cultura do descartável, né? A gente vê isso até nos jovens hoje. Você pede um trabalho para os jovens, eles fazem com alegria. E se não der certo? Se não der certo, não deu. Como assim se não der certo, não deu? Tem que se esforçar, senão não há plano nobre que resista, né? Precisamos procurar as coisas com afinco, com alma, com cabeça e coração. E a terceira questão que Jesus nos fala é a da veracidade das palavras. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Isso também hoje é muito importante. Sabe qual é o maior inimigo da verdade? Os interesses. Sempre que alguém, sempre não, porque às vezes não dá tempo, porque a gente tem muita fila muito grande de confissão, mas se alguém já confessou comigo em algum momento da sua vida e falou, padre, eu preciso me confessar da mentira, eu sempre digo a mesma coisa, né? Geralmente as pessoas mentem por dois motivos. Ou para que não saibam o errado que eu fiz, ou para que pensem que eu sou mais do que eu sou. Geralmente. E nos dois casos e nos outros que também existem, é sempre um escudo furado. A mentira chega para você dizendo assim, é melhor você mentir. Você vai evitar problema, evitar confusão, vai tornar a coisa mais pacífica. A promessa é de proteção, mas é mentira, é um escudo furado. Quando você cai e mente, você está muito mais vulnerável do que antes de você mentir. É melhor descobrir o mal feito do que descobrir que além do mal feito você é mentiroso. Esse é o problema, não é? E hoje, pelos interesses, a mentira impera. O silêncio, que às vezes é um silêncio conivente e mentiroso, impera. E sabe qual é o problema? A mentira que você cultiva hoje se voltará contra você amanhã. Aquilo mesmo que você acha que está sendo vantajoso e por isso você mantém na mentira, amanhã vão usar contra você. E você não vai poder dizer nada. Esse é o problema da mentira, meus irmãos. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. E o que disse Jesus? O que passa disso vem do trapaceiro, inimigo, pai da mentira, do maligno. Não caiamos nessa lorota. Recordemos então, Jesus Cristo hoje nos falou da importância da concórdia com os irmãos, nos falou da maldade do divórcio e do adultério, e nos falou da importância da veracidade, de falar a verdade, que o nosso sim seja sim. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.